para uma live com os jovens, né? O grupo de jovens Geração Eleita. E nós vamos, nesses momentos que estamos ao vivo aqui, vamos trazer algo de Deus para o seu coração. Fique conosco neste momento. Quero convidar você para orar. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia, né, que o Senhor nos concede, nestes dias difíceis. Deus tem nos dado graça. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por estar, Senhor, mais um dia na tua presença. Queremos te agradecer por essa oportunidade nesta noite em que estamos aqui, Senhor, para falar de ti, da tua palavra, para falar do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade, pedir ao Senhor para alcançar a todos que vão se conectar conosco, a todos, Senhor, que vão compartilhar, vão se inscrever. Queremos pedir ao Senhor para abençoar de uma maneira especial. Fale aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos para o nosso relevo espiritual. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Já temos algumas pessoas aí conectadas conosco e continue conosco até o final, queridos. Não saia dessa live, porque até o final Deus vai falar ao seu coração, Deus tem algo para a sua vida nesta noite. Glória a Deus. Quero convidar aqui o Marcos, ele é o dirigente dos jovens, ele está dando aqui sequência nessa live aqui nesta noite. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Vamos estar iniciando esse culto online. E eu convido os irmãos que estão a assistir para abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Um salmo bem conhecido. Vou estar lendo, o pai está adiantando. Bem, o título que diz: A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Vou estar lendo só até aqui o versículo 4, meus irmãos, e está frisando para o dia de hoje, que a gente está se passando, essa situação. O versículo 4, que os irmãos meditem no versículo 4 do capítulo 23, que a gente está passando por esses momentos de incerteza, de andar na rua, de falar com as pessoas, de se comunicar, de ir em qualquer lugar, de sair de casa. E eu queria deixar esse versículo, o 4, para vocês estarem meditando no versículo inteiro, né? Mas está estudando o versículo número 4. E gostaria também de estar convidando aqui para estar dando uma palavra o nosso jovem Eric, que está aqui conosco. Vem. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. Também cumprimento da parte do Senhor. Amém. Estamos aqui nessa noite com motivo de alegria, né? Mais uma vez na casa do Senhor. E é isso, irmão. Glória a Deus. Posso estar lendo? Sim, vontade. Louvor.
Pode. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero estar louvando para os irmãos aí o hino número 1. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. Os sacramentos enchendo para o reinado de amor. Aleluia, Jesus. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandas-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandas-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-lhe virtude e valor, dá-nos teus dons preciosos, do Santo Precipitor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Abençoe nosso jovem Eric aí. Meus irmãos, eu gostaria de estar pedindo a Mara para se preparar para estar louvando ao Senhor já. Logo após o nosso presbítero Fábio também, quiser dar uma palavra aqui, para adentrarmos a palavra, o nosso preletor Daniel. Deus. Aleluia. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Que nesta noite Deus possa abençoar cada um que está nos seus lares. Estamos aqui em uma live com os jovens. Que Deus continue abençoando. Saudades de estar com vocês, mas nesse momento que estamos vivendo, é assim que estamos cultuando. Vou louvar a Deus com um hino que tem o título Você Não Vai Parar. Nós não podemos parar. Sabemos que está difícil, mas não podemos parar. Como diz lá em Josué 1:9.
Esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, não desanimes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Muitas vezes pensamos, nosso deserto está forte, a tempestade está grande, mas esse deserto ele vai servir de testemunho para levantar alguém. E é esse hino que eu vou louvar nessa noite. Se você estiver nos assistindo, louve a Deus comigo, procure a letra, o hino diz, você não vai parar. Aleluia. E Deus, nessa noite, nos está dando força necessária para continuarmos seguindo. Amém? Vamos louvar a Deus. Aleluia. Exaltado é o teu nome. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois este seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Aleluia. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Não podemos parar. Aleluia, Deus está conosco nesta caminhada. Sabemos que é difícil. Aleluia. Mas o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor nos guarda, nos livra. Aleluia. Oh, não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois este seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Você não vai parar. Jovens, permanece firme, continue lutando, que Deus vai nos abençoar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus, queridos, que louvor lindo, maravilhoso, né? Receba em seu coração, em sua alma nesta noite, tenho certeza que Deus está falando nos nossos corações através desta mensagem louvada ao nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Quero deixar aqui um versículo, continue comentando no chat online, né? Os irmãos estão aí conectados e comentando aí. Isso é muito importante. Quero deixar só um versículo, não sou eu que vou ministrar a palavra do Senhor. Está em Salmo 119, e o verso 9. Quero deixar este versículo para os jovens, todos os jovens que estão conectados conosco nesta live. Eu quero deixar este versículo, a palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Vou repetir novamente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Amados, nós, quando olhamos para este versículo e vemos aqui uma pergunta do escritor, e ele está fazendo uma pergunta para nós: com que purificará o jovem o seu caminho? Ele não está falando aqui do adulto, da criança, ele está falando do jovem. Porque o jovem, ele precisa de purificação para o seu caminho. E veio uma pergunta bem categórica para mim e para você, né? Eu já não sou tão jovem mais, né? Mas me considero jovem, aleluia. Com que purificará o jovem o seu caminho? Com que? O que existe que pode purificar o caminho do jovem? Né? É uma pergunta. O salmista, com certeza, ele fez essa pergunta em muitos momentos de sua vida. Ele tinha um desejo muito grande de servir a Deus com sinceridade. Ele tinha um desejo muito grande de não errar nos seus caminhos, não errar, não entristecer o Senhor, não entristecer a Deus. E ele fez essa pergunta muito na sua vida, e ele deixou essa pergunta para os jovens, que passou por esse momento que ele passou, porque com certeza havia uma enxurrada de ofertas, uma enxurrada de pratos, né, do inimigo, de ofertas do inimigo, para que o caminho fosse manchado, para que o caminho fosse sujo, para que o caminho não fosse reto diante de Deus. E com toda essas coisas vindo sobre ele vai fazer essa pergunta: com que purificará o jovem o seu caminho? Eu não sei quais os caminhos que você tem andado, você jovem que está conectado nessa live agora, eu não sei quais os caminhos que você tem andado, você conhece muito bem a sua vida, a Bíblia fala que examine-se, pois o homem é a si mesmo, então você sabe as direções que você tem tomado, e eu tenho certeza que se você é uma pessoa que preza pelo seu relacionamento com Deus, você também está fazendo perguntas como este salmista: como purificarei o meu caminho? Como terei uma vida que agrada a Deus? Como tomarei as decisões certas? Porque decisões que são tomadas na juventude, ela perdura por toda a sua vida, né? Caminhos que você vai tomar agora, você vai colher os resultados ou as consequências por toda a sua vida. Glória a Deus. Então, como o salmista estava preocupado em acertar, em agradar a Deus, eu quero crer que neste momento todos os jovens que estão
conectado conosco nessa live, esse também é o seu desejo, é a sua pergunta, é o que você quer para a sua vida. Eu quero agradar a Deus, eu não quero entristecer ao Espírito Santo do Senhor, e eu quero acertar em todos os caminhos, em todas as decisões, eu quero andar no caminho certo, na decisão certa. Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer algo que seja conforme a vontade de Deus na minha vida. Eu não quero tomar decisões por causa da cobiça, do desejo dos olhos. Eu não quero tomar decisões por causa do desejo da carne. Eu não quero tomar decisões pautadas em interesses próprios, não visando a agradar a Deus em primeiro lugar, mas somente em benefício de si mesmo. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo, dizendo para o jovem Timóteo, e ele vai dizer para fugir das paixões da mocidade, né? Porque a juventude ela é permeada de muitas paixões, ela é permeada de muitas ofertas do inimigo, né? E nós vemos na palavra do Senhor que Daniel e seus amigos, quando eles chegam na Babilônia, eles são muito jovens, talvez 16, 17 anos ou até menos, e eles vão tomar uma decisão tão importante que vai amparar eles todos os anos da vida deles. Eles tomaram uma decisão muito séria de agradar a Deus em tudo, e a palavra do Senhor nos diz que Deus não desamparou eles em nenhum momento. Não desamparou Daniel na fornalha, na cova dos leões, não desamparou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e tantas foram as provações que eu acredito não estão escritas na Bíblia, mas Deus protegeu eles, Deus guardou eles, porque eles tomaram uma decisão certa na vida deles de agradar a Deus, aleluia. Você que está me ouvindo neste momento, faça isso nesta noite, tenha essa preocupação em agradar a Deus, essa preocupação em trilhar caminhos que vai trazer bênção para a sua vida, não vai trazer maldição, que você não vai ficar colhendo frutos terríveis pelo resto da sua vida. Eu espero que você esteja entendendo esta palavra para o seu elevo espiritual, porque o inimigo ele tem cegado a maioria, não é uma minoria, mas uma maioria de jovens, com ilusões, tem cegado com ofertas que são mascaradas, elas têm aparência de boa, como o mundo, tudo que o mundo oferece, ele é mascarado, né? Vem com a máscara de que é bom, mas quando você cai na cilada, você vai colher frutos amargos. E o salmista, ele tá se preocupando, e ele faz uma pergunta: com que purificará o jovem o seu caminho? E aí ele vai responder a pergunta, porque ele encontrou a resposta, aleluia. Porque todos aqueles que querem agradar a Deus, Deus vai preparar oportunidade para que eles sejam alcançados nesse desejo. A palavra do Senhor nos diz que Daniel, ele quis agradar a Deus, e aquele chefe da cozinha falou: olha, mas minha cabeça está a prêmio, se eu der para você só legumes. E ele vai dizer: não, faça isso, teste por 10 dias, e você vai ver que nós estaremos melhores do que os outros, aleluia. Deus deu uma saída para Daniel ali, Deus preparou um caminho que ele pudesse agradar a Deus, glória a Deus. Então não há uma desculpa para dizer: olha, a tentação está muito difícil, tal, e tentarmos arrumar um jeitinho e dizer que não é possível agradar a Deus em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, porque sim, é possível agradar a Deus, e nós vemos isso através de personagens bíblicos, que eles tiveram uma vida de exemplo para nós, que foi possível agradar a Deus diante de um cenário que, ao olhar, seria impossível. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E o salmista achou a resposta, ele falou: olha, observando conforme a tua palavra. Ele falou assim: olha, se o jovem quiser agradar a Deus, ele precisa observar a palavra de Deus.
Você precisa observar a palavra de Deus, você precisa ser um leitor, você precisa ser um praticante da palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre, porque só assim você vai agradar ao Senhor. E o salmista, ele diz no verso 10 que com todo o coração dele, ele buscou ao Senhor. Ele não buscou ao Senhor meio a meio, mas ele estava mais, eu estou mais pendendo para as coisas do mundo. Ele não estava dividido, não. Ele disse aqui, eu com todo o meu coração, eu busquei ao Senhor. E ainda ele diz assim, não é o suficiente. Ele faz mais um pedido a Deus. Ele fala, Senhor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Bendito é o nome de Jesus. E ele vai dizer mais, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele escondeu a palavra de Deus no coração dele, ele guardou a palavra de Deus no coração, porque quem lê a palavra e não pratica, o apóstolo Tiago, ele vai dizer que é como uma pessoa que olha o seu rosto no espelho e quando ele sai ele já esqueceu. Porque nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus, e ele está dizendo, eu escondi. Esconder aqui quer dizer que o inimigo fez de tudo para ele não obedecer aos mandamentos, às ordenanças da palavra do Senhor, mas ele está dizendo, eu lutei para guardar tudo que a palavra do Senhor me ensinou, para que eu tivesse uma vida, que eu não viesse me arrepender das decisões que eu tomei na minha juventude. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo que ele lutou para que a palavra ficasse no coração, porque Satanás ele faz de tudo para arrancar a palavra do nosso coração. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Para não pecar contra ti. Se tem uma coisa que o ser humano precisa ter medo, principalmente jovens, é de pecar contra o Senhor. Deus perdoa os pecados? Perdoa. Se você se arrepender verdadeiramente, Deus perdoa. Mas há uma coisa chamada consequências. Deus perdoa, mas você vai colher as consequências. Amém? Então, fique com essa palavra no seu coração. Se preocupe como salmista. Se preocupe em guardar a palavra de Deus no coração. Não esteja dividido. Faça como ele. De todo o teu coração eu busquei ao Senhor. Porque Deus, ele tem uma grande obra na sua vida. Tudo que o mundo te oferecer não se compara ao que Deus tem reservado para você. Mas uma coisa é necessária, você precisa ter paciência e perseverança. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero devolver minha oportunidade aqui para quem é de direito. Amém, amados. Glória a Deus, Deus abençoe. Nosso presbítero fale pela palavra que Deus colocou no seu coração para falar conosco. Meus irmãos, vamos estar atentando a palavra agora. Gostaria de estar convidando já o nosso preletor, o Daniel, e no final a Marta vai louvar mais um hino, em nome de Jesus. E quero dizer a todos vocês que estão assistindo, como as últimas palavras do nosso presbítero falou sobre perseverança, né? E em Romanos 12 diz, alegrem-se na esperança, a nossa esperança é Jesus Cristo, né? Sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Então, irmãos, persevere e também assistir o vídeo, né? Vai até o final, assiste, presta atenção na pregação do começo, até o fim, não fique disperso, né? Porque hoje em dia a gente manda um vídeo para a gente de 5, 10 minutos, a gente já não quer ver até o final, né? Tem que ser no máximo 30 segundos, aí se é 30 segundos eu vou ver. Se é 5 minutos, a pessoa já não se interessa, mas aqui a gente vai ouvir uma palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Persevere em assistir. Amém. Cumprimento aos irmãos que estão nos assistindo em casa com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? Aos nossos jovens, paz do Senhor Jesus também, a você que se encontra conectado, nos assistindo pela internet, louvado seja Deus. Eu serei muito breve naquilo que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia
no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. Eu vou estar lendo para nós ganharmos tempo nesta noite. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Glória a Deus. Amados irmãos, nós lemos aqui nessa noite um texto da palavra de Deus, onde o escritor sagrado, e segundo a teologia, o próprio Mateus escreveu o livro que leva o seu nome. Mateus ele está escrevendo, e nessas linhas que nós lemos aqui, ele está narrando um dos milagres que Jesus fez, né? E o milagre ao qual ele está narrando aqui é a multiplicação dos pães, a primeira, porque nós devemos lembrar que Jesus ele repetiu esse milagre mais uma vez, né? Foram 2 multiplicações de pães e peixes. É claro que isso difere dos locais que elas aconteceram, da multidão que se fartou e dos cestos que sobraram, é que vai diferenciar, mas o milagre foi o mesmo, né? Pães e peixes foram multiplicados ali. O que nos chama a atenção nesse texto é que Jesus, ouvindo a notícia de que João Batista havia sido decapitado e morto, ouvindo isso, ele se um lugar deserto à parte. Ele queria ficar só um pouquinho sozinho, né, se entristecer com a morte ali do seu primo João Batista, né, o profeta que abriu alas para que o Messias, o Redentor, ele viesse e passasse. Louvado seja Deus. Jesus se retira então com seus discípulos para um lugar sozinho, solitário, e a Bíblia vai dizer que a multidão o acompanha, a multidão segue, né? A multidão vê que ele está saindo, vê que ele está fugindo para algum lugar e a multidão acompanha. E quando Jesus desembarca do outro lado, achando estar sozinho, ele já vê uma grande multidão lá à sua espera, né? A Bíblia vai dizer que nesse momento ele tem compaixão da multidão. Naquele momento ele ensina muitas coisas, esse texto não fala, mas o texto de Lucas e Marcos vai dizer que ele ensinou muitas coisas, ele pregou para aquela multidão. E a Bíblia vai dizer que ele curou muitos enfermos naquela ocasião. Louvado seja Deus. Notem vocês que o lugar onde ele estava era deserto. E o que eu quero já deixar para os irmãos aqui de lição espiritual para a nossa vida, baseado nesse texto, é que quando nós seguimos a Jesus, como aquela multidão fez, nós vamos acabar muitas vezes em lugares inadequados. Às vezes lugares indesejados, que nós não queremos. Aleluia, mas quando você segue Jesus, é natural que você dê nesses lugares. Por quê? Porque Jesus às vezes está em lugares que às vezes nós não queremos estar. Jesus às vezes ele está em locais que nós não desejamos, que nós não queremos, que não agrada a nossa carne. Deserto, onde Jesus estava, é um lugar solitário, é um lugar onde não tinha habitação, é um lugar onde não tinha absolutamente nenhuma, um lugar inapropriado para que pudesse haver vida ali naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava ali. Louvado seja Deus. Então, quando nós seguimos a Jesus Cristo, quando nós seguimos ao nosso Deus, Salvador Jesus, é nesses lugares que às vezes nós nos encontramos. Porque quando você anda na direção de Deus, às vezes você vai estar em lugares, em locais, e vai passar por circunstâncias que vai desagradar nosso corpo, que vai desagradar nossa carne. Louvado seja Deus, né? Um local deserto, inóspito para habitação, mas é onde Jesus estava. A multidão o acompanhou, esteve com ele, né? Passou ali o dia com ele, e ao cair da tarde, diz a Bíblia, que quando ia caindo ao anoitecer, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: despede a multidão, né? Porque já está ficando tarde.
né? Já está escurecendo, eles não podem ficar aqui, né? E você precisa entender que a multidão não era uma multidão pouca, né? Diz o texto, no verso final que nós lemos, diz que 5.000 eram só homens, né? Então, dá para ver que era muita gente, era muita pessoa que tinha naquele lugar, ouvindo a palavra de Deus, né? Querendo estar ali com Jesus, né? E é isso que importa, é estar com Jesus. Não importa o lugar onde Jesus esteja. Se está no deserto, né? Nosso desejo, nosso objetivo seja de estar com Ele, né? Não importa se Ele está no deserto, não importa se Ele está no palácio, não importa se Ele está numa casa, não importa se Ele está na tela de um computador, como por exemplo aqui. O importante é estar com Ele, o importante é estar na presença de Jesus, né? Às vezes a gente olha muito para o ambiente que a gente se encontra, às vezes a gente olha muito para as circunstâncias que a gente vive e não vê ali a presença de Jesus. A multidão não quis saber onde Jesus estava, a multidão acompanhou ele e foi para um lugar inóspito, deserto, que não tinha habitação nenhuma, que não tinha nenhuma possibilidade de haver vida ali, mas a multidão estava ali com Jesus, sedenta. Por quê? Porque queria ouvir a palavra de Deus, porque queria ser alimentada pela palavra de Deus. E Jesus se compadeceu da multidão, alimentando elas espiritualmente, porque primeiro ele pregou, ensinou, fez tudo o que tinha que fazer, curou os enfermos, e depois é que veio o material. E Jesus sempre trabalha nessa sequência. Primeiro o espiritual, pessoal, depois vem o material. Primeiro Jesus ele pregou, primeiro ele ensinou, primeiro ele falou sobre o reino de Deus, depois veio o milagre da multiplicação. Por quê? Porque a multidão estava ali não para receber milagre, mas para estar na presença de Jesus. E se você está nesse objetivo, está nesse propósito de estar na presença de Jesus, o milagre é só uma consequência disso. O milagre é só uma consequência do que você está fazendo. Sabe, Deus ele está vendo, Jesus naquele momento ali no deserto, estava vendo o que estava acontecendo com a multidão. Ele sabia que o cair da noite estava vindo, que o cair da tarde já estava vindo. Ele sabia que ia acontecer. Os discípulos então ficaram preocupados, disseram, aqui não tem espaço para tanta gente, não vai ter como isso aqui acontecer. Mas Jesus sabia o que ia fazer, porque o texto de João fala que Jesus chega para os discípulos e fala, onde culparemos pão para tanta gente? Louvado seja Deus, né? Ele lança uma pergunta. O texto aqui vai dizer que é os discípulos que vêm e diz para Jesus, olha, despede. Mas na verdade, isso aqui é apenas uma resposta do que Jesus falou, porque ele pergunta para um dos seus discípulos, né? Se você ler o texto de João capítulo de número 6, se você ler lá, você vai perceber que é Jesus que pergunta para os discípulos, onde culparemos pão para alimentar a multidão? E os discípulos não sabiam. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos assim. O homem é assim. O homem não tem solução para o problema. O homem não tem solução para a dificuldade, né? Nós estamos vivendo num tempo difícil de coronavírus, né? Nós vemos que os governos estão aí de mãos atadas, não sabem o que faz, porque se fecha todo mundo, se ninguém vai trabalhar, a economia para. E se todo mundo vai para a rua trabalhar, a saúde de todo mundo vai ser debilitada. Então, mas nosso Deus tem solução para isso aí. Porque Jesus ele chega para os discípulos e fala, onde comparemos pão? Os discípulos falam, não tem como. 200 denários de dinheiro não seria necessário para alimentar tantas pessoas. Louvado seja Deus. Mas Jesus sabe o que vai fazer. E quando os discípulos dizem assim, não tem o que fazer, nós não temos condições de alimentar, Jesus vem e fala assim, o que vocês têm aí sim? E aí, graças a Deus que naquela multidão alguém tinha 5 pães, e alguém tinha 2 peixes, e apresentaram aquilo para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que é pequeno para você, nas mãos do seu Deus vira grande. Aquilo que é insignificante para você, nas mãos de Jesus vira extraordinário. Talvez a sua fé seja pequena, e é exatamente dela que Jesus precisa. Basta que você exercite a sua fé, e basta que você use-a, porque Jesus falou na sua palavra que basta a fé do tamanho de um grão de mostarda, para você dizer esse monte, desarrega-te daí, lança-te no mar, e será feito. Jesus quis dizer a extraordinariedade da fé? Não, ele quis dizer a extraordinariedade do que você faz com a sua fé. Louvado seja Deus. Então não basta ter uma fé grande, basta apenas que você tenha fé, que você acredite, que você deposite a sua confiança no Deus
que você serve, deixa ele tomar as decisões, como já foi dito aqui sim, louvado seja Deus, e o milagre vai acontecer na sua vida, você vai passar por esse deserto, você vai passar pela circunstância, pela tempestade, porque você está seguindo a Jesus Cristo, e quem segue a Jesus Cristo não fica ao léu, quem segue a Jesus não fica ao vento, quem segue a Jesus não fica no meio da tempestade, não, ele passa pela tempestade, a tempestade vai embora, e ele permanece fazendo a vontade de Deus, é esse que faz a vontade de Deus, é esse que segue a Jesus Cristo, louvado seja Deus. E aqui nós vemos, irmãos, que os discípulos não tinham o que fazer, trouxeram os pães para Jesus, e quando apresentaram para Jesus, Jesus abençoou, repartiu a multidão, e ali um milagre aconteceu, né? O milagre da multiplicação, né? O que era pouco para os discípulos, o que não dava para nenhum, 2 ou 3 comerem, nas mãos de Jesus aquilo se tornou extraordinário. E eu quero que você deposite o seu problema, a sua dificuldade, a sua dor nas mãos de Jesus, porque ele pode fazer o impossível por você, ele pode dar um jeito, ele tem a solução para o seu problema, louvado seja Deus. Então traga à presença de Jesus aquilo que você acha que não tem jeito, que você acha que não tem solução, apresente para ele, porque ele transforma não somente a água em vinho, ele não somente multiplica os pães e os peixes, mas ele também faz reverter a situação ao nosso favor, se assim nós apresentarmos a ele. A palavra de Deus diz que nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Jesus então realiza um milagre, coloca para os discípulos, né? Mas um detalhe interessante nessa história é que antes dele fazer o milagre, Jesus pede para que a multidão se aglomere em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. É interessante, porque Deus, quando ele vai fazer alguma coisa, ele é sempre organizado, sabe? Deus, ele não trabalha na desordem, né? A circunstância pode estar um caos, mas para receber o milagre, tem que estar em ordem, né? Tem que estar organizado. Foi o que Jesus fez com os pães e os peixes. A multidão era muita, e se não tivesse uma organização ali na repartição, talvez nem todo mundo receberia, né, a sua parte. Por isso que ele vai organizar os grupos de 50 em 50, de 100 em 100, que é para todo mundo receber a bênção. Louvado seja Deus. Aí os discípulos começam a repartir os pães pela multidão, diz a Bíblia que todos comeram e se fartaram, ou seja, todo mundo comeu e ficou satisfeito. O milagre de Deus na nossa vida e a bênção de Deus, ela é completa. Ela não falta, né? Todo mundo comeu e se fartou. Ninguém ficou com vontade de mais. Ninguém ficou com vontade assim, eu queria mais um pedacinho de peixe, eu queria um pouquinho mais de pão, mas não tem mais. Não, foi completo. Jesus realizou a obra completa. O milagre foi tão extraordinário que superabundou. Eles comeram do pão e do peixe, se fartaram, se deliciaram com aquilo e sobrou ainda, né? Esbanjou. A Bíblia fala que sobraram 12 cestos cheios e Jesus mandou recolher. Louvado seja Deus, um grande exemplo para nossas vidas aqui, né, as pessoas desperdiçam muita comida, né, e Jesus ali, depois do milagre que ele fez, ele mandou recolher 12 cestos, como exemplo para nós, você que está na sua casa, louvado seja Deus nos assistindo, você que joga comida fora, né, você que joga o resto que sobra da comida do outro dia, tem gente que não gosta de comer nem comida requentada, né, louvado seja Deus, e esbanja, aqui está um exemplo para a nossa vida, né, Jesus realizou um milagre, mas do que sobrou ele, né, vai desperdiçar, né, louvado seja Deus, não, do que sobrou ele mandou recolher, louvado seja Deus, para que não haja desperdício, né, para que a bênção alcance outras pessoas também, essa palavra que Deus colocou no meu coração, tá, se você está com Jesus, seguindo a ele, e foi parar num lugar inóspito, num lugar deserto, ou numa circunstância contrária, embaraçosa, não se preocupe, porque ele está no controle, louvado seja Deus, ele tem a solução para tudo, ele pode multiplicar, louvado seja Deus, a bênção na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, e sabe o que é que Deus mais multiplica? Isaías 40, 29 diz que ele faz do cansado forte e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Se você está fraco nessa noite, cansado, Deus, ele multiplica as tuas forças, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, jovens,
Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus, não se preocupa, Deus está no controle, Deus está, aleluia, trilhando os teus passos, Ele está trilhando o teu caminho, te direcionando, te guiando, te guardando, e não se preocupa porque não vai faltar, Ele vai multiplicar. Se as tuas forças estão ficando no final, Ele vai multiplicar essa força. Se está faltando fé na sua vida, Ele vai multiplicar essa fé. Se está faltando felicidade na sua vida, alegria, paz, Ele vai multiplicar essa paz, porque Ele não faz isso apenas com os alimentos, Ele faz isso também na nossa vida espiritual. Então, recebe a palavra de Deus aí no teu coração. Deus vai multiplicar aquilo que está quase se acabando na sua vida. Ele vai multiplicar aquilo que está quase se esgotando na sua vida. É só você apresentar para Ele em nome de Jesus. Assim, agradeço a oportunidade. Diácono Marcos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nosso diácono Daniel, trouxe uma palavra bem responsiva, e como foi na palavra inicial do Salmo 23, né? Quem tem Jesus como pastor, está aí explicado, né? A multiplicação de pães, de peixe, em um momento que todos estavam desesperados, né, meus irmãos? Vamos ouvir a nossa cantora Marta louvar mais um hino, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Este hino tem falado bastante comigo nesse momento de quarentena. E que Deus possa continuar falando dos vossos corações. Amém? Vamos louvar a Deus. E a casa estava cheia, olhei, e lugar para mim não tinha. Casa cheia, mesa cheia, tanta gente, mas adorar era tudo que eu queria. Achei um espaço debaixo da mesa, e o vaso de alabastro que eu tinha quebrei, e o nardo que estava dentro eu derramei. Continuei, porque o cabelo que eu tinha usei, e depois de derramar o nardo aos teus pés, eu enxuguei. Quer ignorar, me ignore, mas eu adorei. Não há lugar melhor para estar do que aos teus pés. Não há lugar melhor para do que aos teus pés. Não vim para pedir, não vim pelo que tem, eu vim pelo que é. E se não há lugar na mesa pra sentar, eu fico aos teus pés. Aleluia! Não há melhor lugar para adorar do que estar nos pés do Senhor Jesus. Então adore a Ele, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória. Aleluia! Oh, Espírito
Espírito Santo. Aleluia, tu és fiel, Pai. Aleluia. Não há lugar melhor para estar do que aos teus pés. Não há lugar melhor para morar do que aos teus pés. Não vim para pedir, não vim pelo que tem, eu vim pelo que é. E se não há lugar na mesa pra sentar, eu fico aos teus pés. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, queridos? Nós chegamos mais uma vez aqui ao final dessa live. Queremos agradecer a todos que ficaram conosco até esse momento e vamos estar orando, pedindo a Deus para alcançar a sua vida de uma forma especial. Glória a Deus. Pai, neste momento nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta live, Senhor, com os jovens. Queremos pedir ao Senhor a bênção sobre esse departamento de uma maneira especial. Queremos pedir ao Senhor para alcançar agora, Pai, todos que compõem este grupo, e o Senhor possa, de uma maneira gloriosa, ó Deus, trazer o conforto do céu, a graça, Senhor, necessária para esses dias difíceis. Queremos pedir ao Senhor para continuar de mãos estendidas sobre todos aqueles que, Senhor, que estiveram conosco, Pai, neste momento, Senhor, de adoração a Ti. Ó Deus, que o Senhor visite a casa de cada um de uma maneira especial. Eu sei que os Teus filhos receberam a palavra, tomaram posse dela, e o Senhor é fiel para cumprir, Senhor, pois é a Tua palavra e o Senhor vela por ela. Nós te agradecemos neste momento por mais um dia, Senhor. Queremos pedir ao Senhor para continuar nos abençoando, porque somos carentes, somos necessitados e somos dependentes de Ti, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Continue orando e buscando ao Senhor nestes dias de dificuldade.